Convidamos também os seguintes membros para compor a mesa. Ana Tânia Sampaio, professora doutora da UFRN. Gustavo Fontoura, pesquisador do LAIS. Linda minha. Maria Cristina Soares Guimarães, professora da Fiocruz. Mara Lúcia Costa, coordenadora geral de acompanhamento e avaliação do Ministério da Saúde. E Cedir Moraes, pesquisador do LAIS. Neste momento, passo a palavra à professora Daniela Montenegro. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por estar aqui hoje nessa tarde. Então, o objetivo dessa mesa é a gente avaliar, né, problematizar o que é a avaliação em saúde, pegando o contexto do Programa da Melhoria e da Qualidade da Assistência à Saúde, o PEMAC. Então, vamos começar nossa mesa pela professora doutora Cristina Guimarães, da Fiocruz. Pode começar, professora. Daqui, daí? Pode começar daí, de onde a senhora achar melhor. Eu posso ficar daí? Não é que eu goste de palco, não, gente, mas eu acho que se eu ficar daí eu vou conseguir enxergar melhor. Tá? Posso ficar aí? Então tá. Depois eu me sento. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu começo agradecendo o convite para estar aqui com vocês nessa primeira conferência internacional que reúne 3 temáticas. Oi. Ah, pois é, isso é uma das coisas que eu vou dizer. Isso aqui é tão high-tech que a gente não sabe nem muito bem como é que faz, né? Tem tanto as cadeiras, as luzes, etc, etc. Isso é, de fato, um laboratório de informática, né? Eu fico muito feliz com isso. Mas eu estava começando a dizer para vocês que eu estava muito feliz de estar aqui num evento que somava 3 temáticas que são muito presentes na minha vida acadêmica. Não vou dizer da dezena de anos, porque senão vocês vão somar e vão saber quanto na minha idade, né? Não pode. Mas avaliação, tecnologia e saúde são muito presentes na minha atividade acadêmica profissional hoje. Eu sou pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, de uma unidade chamada Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, e esse instituto um pouco que representa... né? Eu me sinto muito em casa na Fiocruz e nesse instituto, porque ele é muito representativo da minha própria trajetória, que começa com... Eu sou engenheira de formação, engenheira química, trabalhei 10 anos, a gente diz, no chão de fábrica, né? com cabeça de engenheiro, em processo, essa coisa toda. E até que um dia na minha vida, trabalhando muito com a questão de informação, eu me dei conta de que tudo que a gente fazia no Brasil, numa perspectiva tecnológica, a gente precisava olhar para fora para conseguir entender o que a gente produzia no Brasil. Ou seja, trabalhando numa indústria química, se eu quisesse conhecer os nossos processos, se eu quisesse conhecer os nossos parceiros, se eu quisesse conhecer o que se produzia de conhecimento na área que eu atuava, eu tinha que pagar para ter informação acessando bancos de dados fora do Brasil. Então, isso na minha vida profissional sempre me mobilizou muito para a questão da informação, acesso à informação e como a informação é o grande gancho que pode nos mobilizar para a ação, para seguir.
Isso me fez ir para o mestrado e doutorado. Eu me interessei, então, pela área de ciência da informação, que é um campo disciplinar pouco conhecido no Brasil, por vezes muito mais vinculado a bibliotecas, e, ao contrário, a área de ciência da informação, ela fora do Brasil, ela nasceu muito vinculada aos sistemas de informação e à busca e identificação de informação e da informação como um grande recurso para a tomada de decisão. Então, nessa caminhada, desde o mestrado até o doutorado, eu olhei muito para a parte de política de inovação. Qual era o papel da informação na política de inovação e, afinal de contas, o que era a inovação, né? Então, vocês podem imaginar o que era uma pessoa que tinha uma formação hard, engenharia, e vou estudar inovação e levo um tapa na cara dos economistas que dizem para mim, bom, a vida não é bem isso que você está pensando, né? E os sociólogos, meus colegas de muito tempo, sempre diziam para mim que a gente tinha pouca coisa para aprender com os economistas. O meu testemunho para vocês é que é bem ao contrário. Com os economistas, eu aprendi e entendi a incerteza da vida e a incerteza dos processos. Os economistas podem até lançar mão da econometria para tentar fazer previsão para o futuro, mas a lógica inerente ao processo do novo e como é difícil inovar, isso eu devo ao olhar dos economistas, que me apresentaram um conceito chamado incerteza. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Foi muito difícil fazer essa apresentação. Vamos ver se eu dou certo aqui agora. Porque eu tive que decidir sobre o que eu ia falar para vocês. Então, é um pouco quem fala e sob que perspectiva fala. Eu podia falar sobre a Cristina, que estava na indústria, que tinha uma visão de inovação, que fez mestrado e doutorado, que tinha uma outra visão de inovação. Eu prefiro dizer para vocês dessa híbrida hoje, que está no campo da saúde, que olha para a inovação em saúde numa perspectiva diferenciada. E, obviamente, que foi uma coisa construída por mim mesma e pela minha trajetória. Isso significa que eu tenho que pensar e que eu tenho que compartilhar com vocês alguns conceitos, né? Porque não é trivial dizer o que é um processo de inovação, cada um de nós vai ter uma definição do que é isso. Se a gente perguntar o que é tecnologia, da mesma forma, cada um de nós vai entender de uma determinada forma, e se a gente ir para o campo da saúde, então, é uma loucura, porque cada um vai... Né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês que a minha definição de tecnologia nada mais é do que um arranjo de conhecimento. Então, uma tecnologia, ela pode ser tanto um artefato, ela pode ser um objeto, ela pode ter tangibilidade, ela pode estar no mundo, e ela pode ser um mentefato, ela pode ser um artefato intelectual. Ela pode ser um processo, ela pode ser um algoritmo, ela pode não ter vida, ela não pode ter um registro formal e uma vida tangível, né? Uma apresentação tangível na vida. Quando a gente pensa, então, o processo de inovação, o que é um processo de inovação? Para mim é muito simples, inovação é mudança. Não tem a conotação muito clássica que os economistas agregam ao processo de inovação, que é a questão de uma mudança que significa um ganho econômico, né? Antes de ser um ganho econômico, mas mais na frente um pouquinho eu vou dizer para vocês desse caráter sociotécnico de qualquer inovação. Eu olho inovação como qualquer mudança. E, nesse sentido, o que é para mim a avaliação? A avaliação é a observação dessa mudança. E é claro que qualquer apreciação e observação de qualquer mudança, ela tem um caráter de julgamento, ela é meritória, né? Então, não adianta a gente se enganar e dizer que a avaliação não diz respeito a valores e que ela não é, em algum momento, subjetiva. Eu vou dizer para vocês que eu sempre vou defender que qualquer avaliação, ainda que quantitativa, ela é muito subjetiva.
porque ela vai partir de um padrão ouro. Se eu escolho um padrão ouro para avaliar, então eu já estou fazendo a minha escolha, né? E, obviamente, as perspectivas de avaliação qualitativas, elas são, por natureza, subjetivas. Isso é ruim? Na minha opinião, não, né? Qual é o cuidado que a gente tem que ter com isso lá na frente? Quando a gente pensa em avaliação, a gente precisa pensar aqueles 5 dedinhos clássicos que todo mundo que passa pela disciplina de metodologia de pesquisa precisa dizer: o que, por quê, para quê, quando e onde. Se você consegue responder esse tipo de coisa, você pode fazer uma avaliação muito bem situada, cuidadosa, e necessariamente ninguém pode dizer para você que você está fazendo julgamento de valor. A cada vez que, né, alguém fizer digamos, uma colocação um pouco meritória da sua avaliação, você tem que trazer, e a primeira pergunta é: o que é que eu estou avaliando e para quem que eu estou avaliando e por que eu estou avaliando. Isso muda a configuração geral da perspectiva de avaliação e que a gente não deve perder de vista logo que a gente começa. Bom, então, saúde foi a última coisa que eu coloquei um monte de ponto de interrogação para dizer para vocês. Eu não sei o que é avaliação em saúde. Para a gente começar a conversar o que é avaliação de saúde, a gente tem que pegar o grande guarda-chuva de saúde e se perguntar sobre o que a gente está falando. Nós estamos falando de saúde coletiva, nós estamos falando de saúde enquanto um sistema produtivo, né? E a gente está falando do setor produtivo da saúde, como fármacos, vacinas, etc. etc. Tem uma série de conotações. Então, é importante falar nisso. Então, eu fiz uma escolha para começar a conversar com vocês. Eu parti de um artigo são 2 autores, um deles, Carlos Morel. O Morel é um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que teve uma trajetória exitosa e muito bonita na perspectiva internacional. Morel foi presidente da Fiocruz e depois ele foi para a OMS, Organização Mundial de Saúde, e ele sempre foi um defensor de um olhar, quer dizer, sempre defendeu um olhar diferenciado para como nós deveríamos fazer pesquisa em saúde e inovar no Sul, com um olhar muito cuidadoso para a área de doenças negligenciadas, né? Quando a gente pensa na assimetria de conhecimento, no caráter assimétrico de políticas públicas e do próprio processo de inovação entre Norte e Sul, né? E que nós reconhecemos que nós temos um conjunto de desafios de saúde que são próprios do nosso país, cabe a nós começar a pensar que desafios diferentes daqueles que o Norte nos orientam a pensar, enquanto processo de avaliação, etc. e tal, e nos trazem esse desafio adicional. Tipo, qual é o nosso problema de saúde, como é que a gente deve pensar em inovação? Uma perspectiva, tá, gente? Sempre. Sempre eu vou usar um artigo indefinido, não é a. Outra pessoa que estivesse aqui faria uma outra defesa, claramente. Nesse artigo, Morel e o Mahoney fazem algumas definições clássicas, vou passar rapidamente. Toda inovação é sistêmica. Então, a gente não pode imaginar que a gente inova no laboratório e não inova na vida social, que a gente inova no laboratório, mas que a gente não inova no setor produtivo. Não adianta eu fazer um kit diagnóstico no laboratório e não conseguir uma empresa que consiga dar conta dessa produção. Não adianta eu ter uma empresa que faça isso se eu não tenho um mercado que consiga absorver. Então, toda inovação é sistêmica. O sistêmico, então, ele direciona, aponta e quase que condiciona um olhar de parceria, colaboração e cooperação. Aquela visão clássica lá do século XIX, que você tinha um inovador como Oswaldo Cruz ou como Louis Pasteur, como grandes ou figuras isoladas que inovaram, que conseguiram grandes avanços. No fundo, tudo isso é uma grande descrição historiográfica, né? Quem estuda um pouquinho de história de ciência, que a gente volta um pouquinho para olhar isso, a gente descobre, felizmente, que tem uma série de anônimos em todas essas histórias, só que eles não apareceram, né?
Tudo isso para voltar e dizer toda inovação é sistêmica e não existe um único ator que seja capaz de mobilizar todos esses conhecimentos para conseguir inovar. Se toda inovação é sistêmica, tem um caráter fundamental na inovação, que é o processo de difusão. E isso a gente aprendeu dos economistas. Que inovação se dá ao final de um processo de difusão. O que é um processo de difusão? É um processo meio que epidemiológico, de contaminação de ideias. Se essas ideias se difundem, se misturam e mobilizam, e se a inovação é sistêmica, aí a coisa acontece. E é nessa perspectiva que a gente deve entender que toda inovação é sociotécnica, que não é simplesmente uma questão de técnicas e de um saber técnico. Se a sociedade não for mobilizada para poder usar e, entre aspas, incorporar esse saber, não existe inovação, ao fim e ao cabo. Aí eles se perguntam, quando integrado ao sistema de saúde, pensar em inovação na perspectiva do sistema de saúde é um pouco diferente, um pouco mais complicado. Eu só trouxe essa rápida citação de Maquiavel para dizer que lá no século XVI todo mundo já sabia o que a gente sabe hoje, né? Inovar é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Você tem meia dúzia de pessoas que vão concordar com você no seu olhar absolutamente inovador ou diferente sobre as coisas, e vão ter meia dúzia de mais 6 pessoas que vão dizer não é nada disso, deixa como está, porque a vida, seguindo o curso que ela está hoje, é muito mais tranquilo e seguro. Isso é para lembrar e para antecipar que a inovação é da ordem da incerteza. Não há nenhuma aposta, efetivamente, que a gente possa fazer que uma inovação vá, de fato, ser exitosa no mercado. Aí, Morel e Marrone e Morel, é claro que eu faço um trocadilho, eu coloco Morel como o primeiro autor, porque me interessa, né? Mas é o Marrone, não é o Morel. Eles apresentam uma visão que, a mim, esse trabalho deles tem 10 anos, a mim incomoda até hoje, porque eu ainda não consegui muito bem colocar informação aí dentro, mas eles dizem que todo o processo, se a gente for pensar, o processo de inovação do sistema de saúde, a gente tem 3 desafios, o que eles chamam de 3 falhas. Tem a falha da ciência, tem a falha do mercado e a falha do sistema de saúde. A falha da ciência, vamos imaginar, a gente tem um grande desafio da ciência, um grande desafio de saúde, vamos pensar, eliminar a hanseníase, né? É absolutamente absurdo que 2.000, não sei quantos anos depois de Cristo, a gente ainda tem a hanseníase como um problema de saúde. Então, a gente analisa isso e diz, bom, isso é um problema de ciência, isso é um problema de mercado, ou isso é uma falha do sistema de saúde? Por exemplo, na questão da hanseníase, muito provavelmente tem uma falha da ciência, há que se descobrir ainda alguma coisa que permita identificar ou um medicamento que seja menos complicado, que requeira um tratamento menos custoso, um processo de adesão menos complicado e que facilite esse processo. Então, pode ter uma falha da ciência, não tem conhecimento disponível, pode ter uma falha de mercado, tipo, setor produtivo não quer fazer isso porque não dá dinheiro, ele não vai gastar dinheiro com isso. E tem fundamentalmente aquilo que é o meu cerne hoje, que é o que ele chama de falha do sistema de saúde, que é, para alguns de vocês que talvez conheçam, que é muito do conceito de knowledge translation, ou pesquisa translacional, ou tem um grande guarda-chuva de pesquisas que se debruçam sobre isso para dizer. O que acontece é o seguinte, a gente sabe, mas a gente não sabe fazer. A gente sabe muito no laboratório, a gente produz muito. A CAPES, então, gosta de dizer que a gente está cada vez melhor, né? A gente está produzindo muito paper, nós estamos assim, crescendo lá nas estatísticas internacionais, mas, infelizmente, a gente continua com os mesmos problemas de saúde. A única coisa que pode nos dar um pouco de conforto é que não somos nós, isso não é um problema do Brasil. Estamos muito bem acompanhados por países do Norte e do Sul,
para dizer que, de fato, existe um grande problema quando da incorporação da inovação nos sistemas de saúde, e que não é da ordem da nossa... Morel e Marrone até falam que tem uma questão de corrupção, tem uma, né, há 10 anos atrás eles já diziam, olha, para a gente vencer as falhas do sistema de saúde, a gente tem que tentar mobilizar a sociedade, né? Eu coloquei aqui uma coisa tão muito importante, pelo menos para nós mulheres. Há 10 anos atrás já diziam que, para vencer as falhas de inovação do sistema de saúde, o empoderamento das mulheres era muito importante. Então, meninas, nós supostamente, nós fazemos muita diferença. Acho que a gente faz mesmo, né? Mas também não precisava nos colocar uma responsabilidade muito grande. Mas, enfim, um dos vieses, né, e é isso que eu quero dizer, para dizer que tem uma falha de incorporação do conhecimento no sistema de saúde, é colocar um pouco da culpa na sociedade. Não incorpora no sistema de saúde porque os profissionais não estão muito bem preparados, porque a sociedade não faz pressão, porque nós não temos um comportamento cívico, por exemplo, para lutar pelo SUS, etc., etc. Então, um grande problema é esse. Se a sociedade mudasse, tivesse um outro comportamento, provavelmente isso seria melhor. E aí começa a minha grande crítica, que é o segundo ponto, quando eu trago novamente a questão sociotécnica, para dizer, não é uma questão simplesmente de dizer o que nós podemos ou o que nós não podemos fazer. É como é que é este casamento entre tecnologia e sociedade, entre a nossa capacidade de absorção dessas tecnologias, né? Rapidamente, só para dizer para vocês que o próprio Banco Mundial tem estudos extremamente interessantes nessa área, que eles falam da dificuldade, por exemplo, de incorporação de vacinas em alguns países africanos lá no começo dos anos 90. Então, tudo que a OMS, Saúde Internacional, tinha que fazer era produzir vacinas e levar, né, para os pobres africanos que estão lá e que precisam se proteger, porque, afinal de contas, vacina é o melhor remédio que nós temos na área de saúde. Já passei do meu tempo muitas vezes, vou passar correndo agora. E o Banco Mundial foi lá e teve que reconhecer, esse negócio não funciona não, viu? Porque não adianta eu ter tecnologia se a sociedade não está pronta para absorver. Chegou lá com a vacina, o que é que a sociedade disse? Não vacina. A gente tem histórias no Brasil sobre HPV, etc., etc. Então, esta é uma falha no sistema de saúde, né? Então, a minha defesa é que, se a gente não investir em gente, não adianta nada. Não adianta fazer as melhores tecnologias no laboratório se a gente não fizer formação, se a gente, né, vou chegar e já adianto, né, o nosso querido, lindo e adorado e cultuado conceito de educação permanente. Ele é fundamental. Muito bem. Rapidamente, então, para dizer para vocês o que é que a literatura diz para a gente, por que é que não funciona inovação no sistema de saúde. Porque os profissionais de saúde não estão preparados para isso, né? Então, diz, tem deficiências cognitivas, educacionais, de atitude, motivacionais, como se a gente não soubesse, né? Mas vamos lá. Tem questões relativas ao contexto social, que também a gente vivencia o dia todo, né? Tipo, como é que nós conseguimos, a despeito de tudo, como profissionais de saúde, atuar na ponta, né, e ter mobilização e se sentir mobilizado para incorporar novas tecnologias e novas práticas, né? Eu acho que é muito importante que a gente se pergunte sobre isso. E o próprio contexto organizacional, né? O quanto a gestão, e numa perspectiva geral, né? O próprio Ministério da Saúde, gestão estadual, gestão municipal, estão abertos a esse tipo de mudança. E aí eu volto a dizer para vocês aquilo que eu já disse, tem um grande dilema com a inovação, que é a incerteza. Tem certeza de quem produz, do inovador, e tem certeza da incorporação. Nós não temos convicção de que as coisas que a gente produziu vão dar certo, nem as tecnologias hard, tampouco os nossos modelos de gestão e essas coisas todas. Então, o encaminhamento que eu quero trazer para vocês, a discussão que eu quero trazer para vocês,
é um conceito de pesquisa e inovação responsável. Ela começa a nascer no campo de estudos de informação e ela chama por essa responsabilidade coletiva que a gente tem que ter em relação aos processos de inovação. Não adianta culpar nem o Estado e nem a ciência porque não estão produzindo aquilo que a gente necessariamente precisa. Resta também que nós nos perguntemos o que é que nós estamos fazendo para que eles entendam qual é a nossa demanda, né? E não simplesmente produzam dentro de uma outra lógica. Esse exemplo é muito bonitinho, passar rapidamente para vocês. O governo alemão, em 2011, ele teve que brecar o projeto deles de prontuário eletrônico, graças a Deus não somos só nós, né? Porque diz que só no Brasil o prontuário eletrônico não dá certo. Mentira. Olha lá. Gastaram 300 milhões de euros e tiveram que parar o processo porque esqueceram de uma pergunta clássica, importantíssima. A quem pertencem os dados do prontuário eletrônico? E a quem cabe a responsabilidade se houver qualquer problema. Isso se chama inovação responsável. Então, tem aí eu deixei para vocês a questão da definição e queria só fazer uma breve introdução ou tipo exemplificação dessa responsabilidade que eu trago nesse projeto Caminhos do Cuidado, provavelmente muitos de vocês não conhecem. Esse projeto é uma inovação e eu não consigo nem dizer para vocês se foi efetivamente uma aposta muito grande, muito exitosa, e que felizmente deu certo, de formação de profissionais de nível médio para a rede de atenção psicossocial. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos, a gente formou 1.300 tutores e quase 291 profissionais da ponta, formação presencial em todo o Brasil. A gente teve êxito, a gente formou tudo isso, e a terceira meta do projeto era desenvolver uma metodologia de educação permanente. No que é que a gente transformou essa meta? Só para voltar para dizer que esse foi um projeto concebido colaborativamente, a CEGETS, o ICICT Fiocruz, a Escola GHC no Rio Grande do Sul e a Rede de Escolas Técnicas. Então, diferentes stakeholders, diferentes, né? A CEGETS pensa uma coisa, a Rede de Escolas Técnicas pensa outra, a Fiocruz pensa outra, o GHC pensa outra, cada um, mas tivemos que fazer um sentido do que era uma formação e neste âmbito. A estratégia de educação permanente, nós nos mobilizamos para fazer um processo de avaliação, não um processo de avaliação. Isso é muito importante antes de eu terminar. Nós nos mobilizamos para construir uma metodologia de avaliação, porque a gente sabia que uma avaliação com tantos stakeholders, com tantos atores, a gente não podia dar conta de um processo de avaliação que atendesse todos eles. Vocês vão ver que na nossa metodologia a gente pensou num processo de avaliação que cuidasse de diferentes dimensões, de cada uma das dimensões que foram inerentes ao processo gerencial, política, educação, itinerários formativos e o cuidado, que era aquilo que estava na ponta. Para além da metodologia, a gente fez um curso de especialização, a gente oferecendo 123 vagas de um curso de especialização em acompanhamento, monitoramento e avaliação na área de educação, em educação e saúde, no foco da educação permanente, só para dizer para vocês que essas 2 etapas foi a nossa aposta de que, para avaliar uma inovação no campo da saúde, nós teríamos que fazê-lo de forma coletiva. Não foi fácil, vocês podem imaginar, 40 pessoas, 100 pessoas dizendo como é que a gente faz uma metodologia para avaliação, né? Tem dissenso, é muito complicado.
mas a gente não pode abrir mão de fazer isso. Esses resultados vão ser apresentados no final do mês em Brasília, então eu não tenho nem muito como antecipar para vocês, mas a grande e afinal, ou a única grande mensagem de esperança ou de expectativa que eu possa deixar para vocês na área de avaliação é a aposta na educação permanente, que somos nós. Nós temos que tomar a nós a responsabilidade de conduzir esse processo com quem inova, né? Nós temos que dar as mãos para o LAIS, nós temos que dar as mãos para inúmeras outras instituições e fazer com que o SUS, a atenção básica, o sistema de saúde, venha conversar com todos nós. Desculpe, eu já passei não sei quantos minutos, esse é vício de professora, tá, gente? Desculpe. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Eu passo a palavra agora para a Mara, representante do Ministério da Saúde. Mara, você tem 15 minutos, por favor. É bom, né? Vou avisar, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou trazer um pouquinho da visão do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Então, meu nome é Mara Costa, eu sou tecnologista em gestão no Ministério da Saúde. Trabalho lá no Departamento de Atenção Básica, na coordenação de acompanhamento e avaliação. Atualmente, eu estou como coordenadora substituta da coordenação. Então, eu venho trazendo um pouquinho do que seria o programa, né? Um pouquinho dos objetivos do programa, as características, quais são os processos que envolvem esse programa, né? E o que a gente está produzindo para que as equipes, né, de atenção básica elas possam ter informações em tempo hábeis para melhorar a sua capacidade de gestão e melhorar a organização do seu processo de trabalho. Tá? Primeiro, eu vou me entender aqui com o passador. Então, o programa ele vem no contexto de avaliação mesmo, ele traz uma perspectiva de avaliação da Política Nacional de Atenção Básica, né, no sentido de induzir, né, o acesso, né, e a melhoria da qualidade, né, na atenção básica. Então, ela traz uma mudança na lógica de financiamento da atenção básica, no sentido de avaliar essas equipes, no sentido do desempenho dessas equipes na organização do seu processo e na reflexão do seu processo de trabalho, né? Então, ela traz uma outra lógica. Ela traz também a questão da institucionalização, né, da avaliação em saúde, que é uma perspectiva que é importante para que as equipes e os gestores eles tenham essa visão do que realmente eles estão fazendo, né? Não é só produzir dados, e sim saber o que eu estou produzindo, para isso melhorar a minha organização. O programa ele é de caráter voluntário, ou seja, todas as equipes e gestores dos municípios eles fazem adesão voluntária, não é obrigatório a adesão ao programa, tá? E ele vem estimular o fortalecimento da Política Nacional de Atenção Básica, que esse é o nosso principal objetivo, né? Como está sendo operado o que está colocado como diretriz dentro da Política Nacional de Atenção Básica. Então, o programa ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase de adesão e contratualização, onde as equipes e os gestores eles fazem uma pactuação para adesão ao programa. A segunda fase é uma fase de avaliação externa e certificação, ou seja, observação in loco, né? E aí a gente conta com a participação das universidades, né, das instituições de ensino e pesquisa, na avaliação in loco dessas equipes, né? No sentido de observar os padrões de qualidade que são colocados, né, como diretrizes no programa. E uma outra fase é uma fase de recontratualização, no sentido de que, após essa avaliação, após a equipe ter essa certificação, né, ela vai incorporar, né, esses padrões e vai ter uma nova avaliação, no sentido de verificar o que houve de melhoria para essas equipes. Tá? Então, a gente está no 3º ciclo, né? A gente já tem 3 ciclos do PEMAC, a gente está no 3º ciclo, onde a gente está atingindo 95% dos municípios estão participando do programa. Tá? A gente tem 93% das equipes de atenção básica participando, 95% das equipes de saúde bucal e 91% dos núcleos de apoio à saúde da família, chamados NASF. Então, o processo de certificação dessas equipes ela ocorre por três componentes, né? A verificação da autoavaliação, onde essas equipes elas entram num processo de reflexão
do seu processo de trabalho, o que elas estão realmente, o que elas estão fazendo, né? E aí, a partir daí, elas geram uma matriz de intervenção, e essa matriz de intervenção ajuda para que essas equipes façam o seu plano de intervenção, né? E aí você verifica quais são os principais entraves que estão ocorrendo, né, no seu trabalho, e você possa modificar, né, mudar esse processo. O segundo ponto, o segundo componente é a avaliação do desempenho por meio dos indicadores, né? E aí a gente tem um rol de indicadores que hoje estão em 16 indicadores para avaliação, que ele vem a partir de um novo sistema de informação da atenção básica, são os sistemas da estratégia ESUS-AB. E a avaliação externa, né, que são onde é verificado em loco os padrões de qualidade que são colocados, né? E a coleta desses dados é feito, e aí a gente não pode deixar isso, né, passar, é feito por instituições de ensino, né? Hoje, atualmente, a gente tem 8 instituições de ensino nesse processo de avaliação externa, né? E junto com essas 8 instituições de ensino, a gente também tem mais 40 instituições que fazem avaliação dentro do seu próprio estado. Ou seja, é uma rede que nós construímos nesse processo de avaliação do PEMAC. Aí, exatamente isso que eu tinha acabado de falar, das 8 instituições, as 40 instituições que realizam o processo avaliativo no seu próprio estado. E aí o processo de certificação, né? Então, nesse terceiro ciclo, a gente está com uma mudança, né, de pesos para cada componente da certificação, né? A autoavaliação hoje está valendo 10%, a avaliação dos indicadores hoje ela está valendo 30%, né? E o resultado da avaliação externa valendo 60%, né? Nos outros 2 primeiros ciclos, a gente tinha pesos diferentes, e agora a gente está dando maior peso para a questão dos indicadores, né? Nesse processo mesmo da própria equipe entender e monitorar o seu processo, os seus indicadores, no sentido de entender o que está acontecendo na sua realidade, né? E está modificando. Então, nesse terceiro ciclo, a gente também incorpora a questão dos padrões essenciais e estratégicos, né? A gente tem que os padrões essenciais, eles são o que a gente considera com conjunto mínimo, né, de ações que a gente considera que essas equipes estejam fazendo, né? Onde a gente construiu esses padrões a partir dos dois ciclos anteriores, ou seja, a partir da avaliação, né, do percentual de execução de ações, né, e serviços que as equipes estavam desenvolvendo, nós estabelecemos e criamos chamados padrões essenciais e os padrões estratégicos. Tá? O padrão estratégico é como se fosse o plus, né, que essa equipe ela oferta. Tá? Se eu estiver muito rápida, vocês me seguram, como ela disse que eu tenho 15 minutos. Estou tentando, porque ainda tem muita coisa. Então, nesse terceiro ciclo, a gente ampliou a certificação, as categorias de certificação das equipes, né? Nos 2 primeiros ciclos, a gente tinha três categorias, e a gente agora passa para 5 categorias para a certificação dessas equipes, né? No sentido de ter maior mobilidade dessas equipes dentro dos estratos e fazer com que as equipes elas possam estimular, né, e induzir a melhoria dos seus resultados. Então, esse aqui é o rol de indicadores, né, que compõem a certificação. E aí, todo esse processo, né, de avaliação, a gente conta com a parceria das instituições, mas também a gente tem um processo que a partir de todos esses dados, né, que são coletados na avaliação externa, a gente precisa fazer com que as equipes elas tenham acesso a esses dados e possam olhar para esses dados, avaliar, né, e fazer com que isso volte para eles transformarem a realidade que eles têm. Então, a gente tem diversas estratégias de distribuição desses resultados, né? A gente tem os retratos da atenção básica, né? A gente tem as ferramentas de autoavaliação, chamado AMAC, né? E esse instrumento, hoje, o AMAC Online, ele foi desenvolvido em parceria com a Laís, né? Os dados do primeiro e do segundo ciclo, também que estão disponíveis no portal, os relatórios descritivos, tanto do primeiro e do segundo ciclo, os relatórios analíticos temáticos, né? E aí são todos esses temas, que são esses 5 temas que são abordados, questão de infraestrutura e equipamento, gestão do trabalho e apoio institucional,
com acesso, acolhimento e agenda, abrangência das ações ofertadas, resolutividade, coordenação do cuidado e organização do processo de trabalho. Então, essas equipes, elas têm esse material, né, esses relatórios, no sentido deles tentarem entender como se dá, quais são, o que foi coletado, né, que dados são esses, que informações são essas, como é que eu estou trabalhando, como é que eu vou reverter e como é que eu vou mudar o meu processo. Né? E isso vai se refletir, com certeza, na melhoria do acesso e da qualidade da oferta do cuidado para o usuário. Então, esse é o AMAC Online, né? E aí a gente desenvolveu o AMAC Online em parceria com a Laís. Hoje, desde o lançamento do AMAC Online, a gente já teve 23 mil equipes, né, acessando o AMAC Online e 2.600 gestores. Né, e 15 mil equipes preencheram a chamada matriz de intervenção. Né, para, a partir dessa matriz de intervenção, você ter o seu plano de intervenção. Né? Ai, passei. A gente tem os microdados também disponíveis no site do DAB, né, dentro do primeiro e segundo ciclo. Esses microdados, eles são de acesso público, né, e aí ele vem colocando os módulos, né, de todos os módulos que são coletados na avaliação externa. A gente também tem os relatórios descritivos, onde os relatórios descritivos ele faz uma comparação, né, da certificação, né, do primeiro e do segundo ciclo, trazendo um pouco de frequência, né, os indicadores, a comparação dos indicadores, né, para as equipes se olharem como elas estavam nos dois momentos da avaliação. E aí é um pouquinho da cara do relatório descritivo. Passou? E os relatórios analíticos também é uma parceria junto com a Laís, né, a gente disponibilizar esses relatórios descritivos. Né. Esse relatório traz temas que são sensíveis, né, e relevantes para a melhoria da ampliação do acesso. Né. Nesses temas aqui, no sentido das equipes tentarem mesmo dialogar, né, e fazerem a modificação e as modificações no seu processo. Né. E esse relatório também ele traz recomendações para que a equipe possa olhar, né, e possa implementar essas recomendações no seu processo de trabalho, no seu território. Atualmente, esse relatório descritivo só está com os dados do segundo ciclo. Tá? Então, essa é a carinha do sistema. E aí aqui a gente tem as recomendações, né, dentro dos cinco blocos e as recomendações que saem para as equipes, para elas observarem o que elas podem implementar no seu processo. E aí sai também, né, outras recomendações de como organizar a sua agenda, entre outras coisas. Ok. E aí a gente tem um plus também nesse terceiro ciclo, que eu acho que é o mais esperado para a gente no momento de avaliação externa. Atualmente, a gente já está no processo de avaliação externa do terceiro ciclo, ele vai até dezembro, tá, a avaliação externa. Então, a gente precisava, né, fazer o acompanhamento, né, de como estava ocorrendo a avaliação externa, no sentido da gente, quanto gestor federal, está vendo como está a organização desse processo, as instituições também de ensino e pesquisa parceiras, está vendo como está se organizando todo esse processo dentro do território de sua responsabilidade, e também para que os avaliadores, né, que estão lá aplicando, eles também possam verificar como está acontecendo o trabalho deles. Né? Então, é todo um processo de acompanhamento de todo esse processo de avaliação externa. Hoje, a gente tem 1.400 avaliadores em campo, né, em todo o Brasil, fazendo avaliação de 95% das equipes de atenção básica. Né? Então, é uma dimensão, uma grande dimensão, então a gente precisava de um sistema que viesse ajudar a gente a ter informações em tempo oportuno. Né? Então, a gente está com esse sistema, que é um sistema que ajuda a gente a fazer toda essa gestão dessa atividade, né? E aí ele traz para a gente relatórios, né, de informações coletadas, um tempo de envio dessas informações, e ela tem tanto acesso para o gestor federal, para as universidades, os chamados grupos de trabalho, né, do PEMAC, né, que são os grupos de trabalho estaduais, e também para o público em geral, para as equipes e para os gestores locais. Tá?
Então, essa aqui é a carinha do sistema que tem o acesso público, né? Ele dá relatórios, tanto relatórios de níveis estadual, municipal e nível de equipe. Esse aqui é o acesso, né? A carinha do sistema no acesso restrito, né? E a gente, hoje, né, até o dia 21, a gente tinha 160 municípios realizando, né, avaliação externa, 2.358 equipes avaliadas e 16 mil avaliações enviadas, né, para a base nacional, para o banco de dados nacional, né? Então, a gente consegue, a partir do relatório, né, desse sistema de gestão, a gente verificar como é que está realmente o acompanhamento da avaliação. Eu estou passando o meu tempo. Aqui é um pouquinho, que está marcado em verde, é um pouquinho dos estados que já começaram esse processo de avaliação externa do PEMAC. Tá? E aí aqui é só para mostrar quais são os perfis, né, possíveis para esse sistema de avaliação. Tá? Esse sistema de avaliação, sistema de gestão, ele ajuda a gente também com estatísticas, né? E aí isso é muito importante, a gente verificar como é que está o percurso, né, da avaliação das equipes, né? A gente também verifica também a questão do envio diário, né, dos módulos, né, do formulário da avaliação externa. E a gente também consegue visualizar como é que está o desempenho das universidades, né, das instituições, em termos do que está sendo colocado do seu escopo de abrangência, né? Então, finalizando, a gente todo esse processo, né, do PEMAC, ele só é possível hoje pela parceria que a gente tem com as instituições de ensino, principalmente pela capacidade que essas instituições têm, né, de ter técnicas, né, trazer para a gente técnicas com bases científicas, no sentido de trazer novas tecnologias, né, para a incorporação dentro dos sistemas, e aí a gente produzir, e a partir daí a gente produzir dispositivos, né, que vão estar trazendo para a gente bens e serviços. Bens e serviços no sentido de pensar tanto as relações pessoais, quanto também ajudar com que essas equipes de atenção básica pensem no processo de trabalho, na organização e na mudança do seu processo de trabalho. Então, hoje, todo esse processo só é possível porque a gente tem essa parceria. Tudo bem? Eu acho que eu terminei. Terminei. Muito obrigado, Mara. Só um adendo, o sistema de gestão também é um fruto da parceria Ministério da Saúde e Laís. Eu passo a palavra agora para a professora Ana Tânia. Boa tarde, todos e todas. Eu não sei se eu vou conseguir ser disciplinada como as duas primeiras, não. Então, por favor, quando estiver faltando 5 minutos, me avise. Quem já me conhece sabe que eu me empolgo e eu perco a noção de tempo, né? Mas eu tentei ser disciplinada, pelo menos nos slides, até para poder me controlar. Primeiro, eu quero agradecer ao convite. E a minha fala aqui vai ser interessante, né? Primeiro foi a Fiocruz, trouxe a questão epistemológica, fundamentação, conceitos. O Ministério, como gestor maior dessa pesquisa, desse processo de inovação, avaliação em saúde. E agora eu vou falar do lugar da universidade, que está realizando a avaliação externa e a pesquisa. Eu coordeno a pesquisa de campo aqui do Rio Grande do Norte desde o primeiro ciclo, mas agora eu vou falar em nome da universidade, do que a gente tem de contribuição, pela experiência que a gente tem nos 3 ciclos, para que a gente possa aqui refletir sobre realmente o que o PEMAC representa enquanto pesquisa, inovação, né, e avaliação em saúde. Então, eu começo levando vocês a pensar. De que estamos falando? A gente está falando exatamente de pesquisa, inovação e avaliação em saúde. E para a gente pensar sobre isso, a gente começa também fazendo um pouco de uma transitação no tempo e no lugar. Ou seja, aonde, para que e por que a gente está fazendo essa pesquisa, se existe essa inovação e essa avaliação em saúde.
são questões fundamentais para a gente refletir, considerando que o Brasil é um lugar que está há mais de 25 anos vivenciando uma reforma sanitária. E, lamentavelmente, 80% dos brasileiros não conhecem o sistema que está há mais de 25 anos sendo implantado. Então, a gente já começa refletindo sobre esse sistema, do qual esta pesquisa é parte de um programa de avaliação de qualidade e do acesso no serviço de saúde. Então, é importante a gente refletir, porque o SUS, e eu sou professora da área e digo muito à vontade, todos os meus alunos, geralmente, as primeiras turmas, quando eu pego, seja do curso de gestão, medicina, nutrição, eu sempre pergunto, às vezes aluno do 9º período, e eu pergunto coisas simples sobre o sistema de saúde brasileiro. E é lamentável. Alunos do curso de saúde. Imagine se fosse perguntar a outros cursos e outros cidadãos. Então, a gente desconhece o nosso sistema de saúde, e é esse sistema que, inclusive, é o único no mundo, né, para mais de 100 milhões de habitantes, sistema universal. Olhe que nós temos mais de 200 milhões de habitantes. E nenhum país com sistema universal tem mais de 100 milhões de habitantes. Nós temos mais de 200. E olha o desafio de sair de um sistema antes, que era restrito a 30% dos trabalhadores contribuintes, para se tornar universal para todos, sem ter, de forma compatível, financiamento adequado. Isso desde sua criação. Muitos, quando eu pergunto, o SUS foi criado em que ano? A maioria também não sabe. Não sabe que o SUS foi criado pela Constituição de 88. E por isso ele ainda não acabou. Só por isso. Senão ele não existia mais. Para se acabar com o SUS, tem que mudar a Constituição brasileira. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque é aí que essa pesquisa vai acontecer. Vai acontecer, e é importante a gente lembrar que o SUS, quando ele é criado na Constituição de 88, ele só traz 3 diretrizes. E quando ele é regulamentado pela Lei 8080, ele traz vários princípios e diretrizes, mas em nenhum deles se fala de qualidade. Só se fala de acesso. Ou seja, a universalidade do acesso, a integralidade, a equidade, a igualdade, mais 7 princípios e diretrizes na 8080. Porque na Constituição só são 3. E dentre os 3, o primeiro é descentralização com comando único em cada esfera do governo. A segunda é atenção integral com prioridade para as ações preventivas. E aí eu faço só vocês refletirem. Será que a nossa reforma, nosso sistema de saúde já está implementado? Será que a prioridade são ações preventivas? Isso está desde a Constituição de 88. Né? A Natânia que está falando, está lá, artigo 198. Sem prejuízo das assistenciais. E a maioria sequer sabe a diferença do que é uma ação de atenção para assistência. Então, este sistema também vai trazer o terceiro princípio da participação social, e ele vai, na Lei 8080, se apresentar como uma organização diferente do cuidado. E dentro dessa organização do cuidado, vai classificar os níveis de atenção, aonde são as ações que se faz nesse sistema, onde se classifica, e está lá, tanto na Constituição como na Lei 8080, as ações de promoção, proteção, recuperação da saúde. E a gente ainda acrescenta nas normas operacionais a reabilitação. E como níveis de densidade tecnológica, ou seja, como os serviços são classificados em atenção básica, média e alta. Nós estamos chegando aonde a pesquisa está sendo realizada. Ou seja, aonde no Sistema Único de Saúde brasileiro, né, que está desde 88 criado e desde 90 regulamentado e a partir de 93 operacionalizado, mas ainda não concluído. Né? Então, essa pesquisa é muito importante. Por quê? Porque nós vamos avaliar aonde o usuário é atendido, na atenção básica, aonde se define território, aonde ele mora. É na atenção básica que se tem a porta de entrada do cuidado. É a atenção básica que é obrigatória em todos os municípios. A média e alta complexidade é de acordo com a capacidade instalada, mas a atenção básica todos os municípios têm. Então, essa pesquisa é de grande relevância, porque nós vamos poder exatamente avaliar aonde esse usuário tem o seu cuidado o cuidado longitudinal, permanente, com a equipe permanente, e a gente precisa saber até que ponto
esse usuário está tendo acesso e qualidade. Aí vem o grande problema. Avaliar acesso é muito fácil. Se a gente considerar hoje os resultados do SUS, não se discute que o SUS é altamente eficaz. É só comparar números. Eficácia não precisa, é meta. Então, se eu avalio o número de acesso que o usuário não tinha antes do SUS e que tem hoje, não se discute da grandiosidade que foi a grande transformação de 88 para cá. Porém, nem sempre ter acesso significa ter qualidade da atenção. E aí o grande desafio do PEMAC é exatamente, diante de todos esses programas e políticas, aí a gente tem a Política Nacional da Atenção Básica, que vai instituir parâmetros para a qualidade do atendimento na atenção básica, que é onde está 85% das ações do SUS. E é nela que se define o cuidado generalista. E é para ela que os profissionais do SUS estão sendo formados. Eu digo muito a meus alunos de medicina, vocês têm a obrigação de serem excelentes generalistas, assim como todos os outros cursos da área da saúde. Porque é isso que está na diretriz. Especialista é uma opção. Agora, ninguém pode ser um bom especialista se não for um bom generalista, se não conhecer o todo. Porque é lá, inclusive na atenção básica, que se tem a visão do cuidado integral. Então, é importante a gente pensar sobre isso para poder a gente compreender a amplitude da pesquisa do PEMAC. Aliás, do programa do PEMAC. E perceber que a pesquisa é uma etapa do programa. Eu sou constantemente cobrada, já hoje eu recebi no meu WhatsApp, eu acho que eu vou até guardar essas mensagens, dos equívocos que os profissionais têm em relação ao PEMAC. É muito comum, professora, a gente não recebeu o PEMAC esse mês. Eu digo, como assim? As equipes não chegaram aí para avaliar? Não, é a nossa gratificação. Eles comparam o PEMAC com um valor de repasse de empenho. Gente, pelo amor de Deus, isso me dói no coração. Porque o PEMAC é um programa amplo, que inclusive no primeiro e segundo ciclo eram 4 etapas. No terceiro ciclo é que a gente reduz para 3 fases, onde exatamente a gente deixa a terceira uma fase transversal, permanente, para que os gestores não pensem que o programa é simplesmente a ida das universidades de 2 em 2 anos para avaliar. Isso aí é o fechamento do ciclo. Mas o ciclo é permanente e contínuo, deverá ser de qualidade. O PEMAC é um ciclo contínuo de qualidade, que tem etapas. E a pesquisa é uma parte desse programa. Então, é importante a gente perceber isso e até saber que esta pesquisa de avaliação, que é a avaliação externa, é a maior pesquisa de saúde no serviço de saúde brasileiro até hoje. Tá? A amplitude dela, a grandiosidade. Então, eu não vou falar do programa, que já foi muito bem colocado aqui, mas só lembrar que o PEMAC não é simplesmente um programa. Ele é um ciclo contínuo de qualidade que envolve pesquisa, inovação e avaliação. E aí a gente pode dizer, é o único programa no Brasil que envolve esses 3 componentes. Tá? E aí a gente lembra aqui também o grande diferencial deste programa, que é essa relação do Ministério da Saúde com o controle social, com a gestão do SUS, com a atenção, não é? E com as equipes, e eu ainda acrescentaria algo que foi retirado e que para mim foi um grande equívoco. E vou lutar, sim, como do controle social e como sanitarista, como professora de saúde coletiva, não como coordenadora da pesquisa, mas nesses outros campos, eu vou lutar, sim, para que o usuário volte a ter peso a sua avaliação na certificação das equipes. No meu entendimento, é uma grande contradição você não pontuar aquele que é o mais importante no sistema de saúde, aquele que recebe os serviços de saúde. E a minha opinião não valer de nada para o desempenho, para mim é uma grande contradição e um grande equívoco. E enquanto eu puder, eu vou estar criticando essa posição. Fora isso, eu avalio e bato palmas, porque a gestão está participando, os gestores municipais, através de COSEMES, CONASEMES, participando das decisões. E a universidade teve um papel fundamental junto ao Ministério da Saúde nesse processo da pesquisa. E aqui, particularmente, o LAI, sem nenhuma modéstia, enquanto Universidade Federal, também brilhou e brilha, fazendo inovação,
nesse processo e contribuindo para a qualidade dessa pesquisa. Então, essa aqui a professora já falou e eu queria só mostrar o lugar onde nós estamos enquanto universidade. Nós estamos aqui nessa verificação em loco. Olha que o programa é imenso. E aqui a gente está fazendo uma restrição às 3 fases, porque a 4ª fase do primeiro e segundo ciclo transformou-se num eixo transversal e permanente. Então, a pesquisa acontece, a avaliação externa, essa verificação em loco, é uma das etapas para a certificação das equipes, para a classificação dessas equipes. Mas não somos nós que avaliamos, eu digo muito isso para os gestores, para os usuários, para os profissionais de uma forma geral. A universidade vai apenas aplicar a pesquisa. Quem avalia é o Ministério da Saúde. Aí sim, com esses dados que são coletados, com a avaliação de indicadores, com o desempenho, a identificação dos padrões, aí sim, essas equipes vão ser certificadas. E aí, nós, enquanto esse componente aqui, vamos de 2 em 2 anos aos municípios. A autoavaliação deve ser anual. Então, a avaliação, gente, em saúde, no PEMAC, é sim um grande componente permanente. A ferramenta que deverá ser apresentada hoje aqui, mas que o Laís criou, fantástica de autoavaliação, onde eu digo, meu Deus, na minha época de gestora, se eu tivesse isso, eu fui gestora no início do SUS, primeiro ano que o SUS inicia a operacionalização em 93, eu estava secretária de saúde do município aqui de Macaíba, e fiquei até o final da gestão, em 96, e lá ninguém tinha nem ideia de hoje o que os gestores têm na mão. Ferramentas da PPI eletrônica, ferramenta de autoavaliação, onde você se autoavalia e já diz os caminhos que você deve seguir. Não é? Então, é de fundamental importância a gente entender a amplitude dessa avaliação em saúde no âmbito do PEMAC. Entender que o PEMAC ele situa uma avaliação como estratégia permanente para a tomada de decisão, ação central para a melhoria da qualidade das ações de saúde. Então, não é simplesmente avaliar por avaliar ou avaliar para publicar. Infelizmente, hoje no Brasil, a maioria das avaliações é para publicação e para se ter nosso currículo, principalmente quem é pesquisador, para poder atender as exigências que são cobradas do pesquisador de produzir papel, pesquisa. O PEMAC e a parte da pesquisa do PEMAC é uma pesquisa viva. Eu sou coordenadora da pesquisa e digo, ela não termina quando você consolida os dados, quando você apresenta, quando você termina o banco de dados. Nós terminamos a pesquisa, mas nós continuamos utilizando aqueles dados para exatamente promover a inovação e a mudança da realidade. Então, é importante esse esforço também na superação da ideia negativa de avaliação. A avaliação é sempre vista pelo aquele julgamento, pela coisa. E, infelizmente, no Brasil também, a avaliação é muito quantitativa, assim como as pesquisas. Qual é a pesquisa qualitativa hoje que tem facilidade para ser publicada? Eu tenho maior dificuldade, porque eu estudo o ser, eu estudo a subjetividade. Eu não acredito em inovação de fora para dentro. Eu acredito em inovação de dentro para fora, porque quem inova é o humano. E não existe inovação se não partir de algo de dentro desse humano. Mas é muito difícil publicar pesquisa qualitativa. Porque as revistas só querem números. E o próprio CNPq, e a própria CAPES, e de uma forma geral, o próprio Ministério da Educação, também valoriza professores, e avalia trabalhos, por quanto se produz, e não como se faz as coisas. Então, o PEMAC vai de encontro a isso. O PEMAC vem possibilitar uma mudança, inclusive, de paradigma. Ou seja, nós estamos avaliando quem faz melhor, né? Então, isso é um momento fundamental, onde deve ser orientado por métodos participativos, possibilitando a criatividade. Aí vem a inovação, fazer algo novo, fazer o que todo mundo já faz, o mesmo, repetir. Né? Não é inovação. É considerar a pluralidade dos atores presentes e promover espaço privilegiado para a construção do pensamento. Vou pular esse slide aqui, já foi apresentado pela professora, inclusive com os percentuais, mas lembro que é aqui, na avaliação externa, que nós entramos como pesquisa da universidade. Aqui são os módulos que nós apresentamos, quando tiver nos meus 5 minutos, me diga. Só falta 2 minutos?
Ixi, os módulos, não estou dizendo, não tem uma vez que eu consiga ser disciplinada. Aqui, o que essa pesquisa tem de diferente? Vou ser bem rápida, né? Pelo menos para cumprir o tempo. A avaliação em saúde não se completa. Isso aí é frase minha, eu devia ter colocado, né? Não copiei de ninguém, mas eu coloquei ontem à noite, tentando expressar o diferente dessa avaliação. Ela avalia desempenho e ela também possibilita um monitoramento permanente. Os dados, o banco de dados, fica para que haja um comparativo. Então, eu tentei expressar o que é que a pesquisa dentro do PEMAC tem de diferente. A avaliação em saúde não se completa, neste caso, né, com a pesquisa de campo, ou seja, com a avaliação externa. E nem finaliza com a análise e publicação dos resultados da pesquisa, como a maioria, né? Ou seja, o banco de dados. Ela serve de referencial para análise comparativa e para a indução de mudança na realidade sanitária, somando sua autoavaliação e monitoramento que deverá ser feito anualmente pelas equipes e a gestão local. Lembrando que a avaliação externa é de 2 em 2 anos. O monitoramento deve ser permanente e a autoavaliação, pelo menos, anualmente. Aqui a classificação que a professora já falou, desses padrões eu não vou me deter, e mostrando para vocês também que o desempenho hoje ele é quantificado. Vocês acham? Aí eu vou ter que ser bem realista e dura nessa hora. E eu fui gestora, viu? Digo muita vontade, porque eu fui gestora do município de Macaíba, São Gonçalo, Natal e do Estado como adjunta. Do Estado eu fui como adjunta, mas os 3 eu fui efetiva, secretária da pasta principal. E eu digo, lamentavelmente, muitos dos colegas, não são todos, nunca devemos generalizar, não existe todos, nada, todo mundo é igual, sempre existe alguém diferente, mas a maioria dos gestores se preocupam com quanto vão receber pelo PEMAC. E não o que o PEMAC representa para a mudança da minha realidade e para a melhoria do acesso ao usuário. É tanto que o desempenho, eu trouxe aqui para vocês verem, hoje em dia, uma equipe, por exemplo, classificada, para você ver o desempenho das equipes, e aí é isso que eles perguntam, quanto vai receber uma equipe ótima, por exemplo? Aí eu resumo bem rapidinho, 8 vezes mais do que é ruim. Pronto, eu já dou essa resposta. Mas aí, se querem saber dados mais detalhados, vejam essa tabela. Então, eles já ficam preocupados em serem ótimos, porque vão ganhar 8 vezes mais do que aquela equipe que foi avaliada como ruim. Tá? Mas, se vocês quiserem também, essa apresentação vai ser disponibilizada e vocês olhem em detalhes. Inclusive, aqui só mostrando um exemplo. Eu não tenho mais tempo, os dados de monitoramento e indicadores, a avaliação da mudança em que é que ela se pauta, principalmente nos componentes da autoavaliação. Aqui um retrato do primeiro, segundo e terceiro ciclo no Brasil e o impacto que este programa traz na mudança, pelo menos quantitativa, né? Já que aí a gente pode avaliar qualitativa, mas eu posso assegurar a vocês que a cada ciclo que nós vamos aos municípios, pelo menos na hora que nós estamos lá avaliando, a coisa tem melhorado. Então, isso já é muito importante saber que os gestores estão preocupados em serem avaliados e terem uma boa certificação, uma boa classificação de desempenho. Esse foi o cenário do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. Vejam que a gente cresceu bastante. E aqui do Rio Grande do Norte, eu finalizo com o cenário do primeiro ciclo. Nós temos 8 regiões de saúde do Estado, onde a gente atingiu um total de 69% de equipes de atenção básica. E aqui no segundo ciclo, a gente já atingiu 95%, e no terceiro ciclo, 97%. E aí eu finalizo, que meu tempo já esgotou, agradecendo imensamente a possibilidade de estar aqui com vocês e vamos colocar à disposição para questionamentos. Obrigada. Obrigada, professora Ana Tânia. Eu passo a palavra agora para o pesquisador Cedi Moraes. Bom, aqui ou esse outro? Não sei qual. Cedi, você tem 15 minutos. Tá, ok. Obrigado. Então, bom, gente, boa tarde. Meu nome é Cedi, eu sou pesquisador aqui do laboratório, do LAIS. Né? Já faz uns 5 anos que eu já estou aqui no laboratório. E, bom,
vou falar um pouco sobre as tecnologias envolvidas no processo de avaliação do PMAC, né? Afinal, nós participamos desde o início do programa, né? Principalmente com o apoio dos professores do Departamento de Saúde Coletiva, né, que, enfim, apresentaram, né, o professor Ricardo Valentim ao grupo do PMAC em Brasília, né. Bom, eu vou passar um pouco essa introdução, já que, enfim, já se falou bastante sobre o PMAC, né, mas o que eu posso aproveitar dessa parte da apresentação é que, nesse terceiro ciclo, são praticamente quase 43 mil equipes que estão sendo avaliadas. Então, assim, nós começamos esse processo, essa construção das tecnologias do processo avaliativo do PMAC, já desde o primeiro ciclo em 2012, né? 2011 e 2012, né? Que foi no primeiro ciclo. Então, como começou a nossa participação nisso? No primeiro momento, nós desenvolvemos uma ferramenta de validação, tá, dos dados do primeiro ciclo, que tinham, enfim, certos critérios que eles precisavam passar para que realmente fossem utilizados e considerados na pesquisa, né? Então, desenvolvemos essa ferramenta, né, com o primeiro ciclo em andamento, inclusive, e ela foi reutilizada no segundo ciclo, né? Até então, nós não tínhamos controle total do desenvolvimento de todas as tecnologias do processo avaliativo do PMAC. Então, por exemplo, o próprio AMAC, né, ele era manual. Ele não existia como uma ferramenta eletrônica para autoavaliação, né? Ele era disponibilizado em cadernos do Ministério da Saúde e online você poderia, enfim, baixar, imprimir e aplicar isso na sua equipe, e era de uma forma bem simples, né, através de papel. Bom, no terceiro ciclo, que a gente começou o desenvolvimento já no final de 2014, né, nós planejamos, junto com o Ministério da Saúde, junto com o DAB, a Mara estava, né, já esteve nesses encontros, e, enfim, nós preparamos toda uma arquitetura, né, de tecnologia que pudesse englobar a autoavaliação e também a avaliação externa do PMAC, ou seja, o sistema de autoavaliação do AMAC que já está no ar, e o sistema de avaliação externa do PMAC, no caso, é o quê? O aplicativo que é utilizado nos tablets, mas não simplesmente isso, né? Se a gente parar para analisar um pouco o que a professora Cristina falou mais cedo, né? O que é inovação? Inovação é mudança, tá? Então, desde o primeiro ciclo do PMAC, né, a utilização de aplicativos e de tablets para a realização de uma avaliação tão extensa acho que foi uma grande quebra de paradigma, porque eu acho que isso nunca tinha sido feito antes. E aí, nesse terceiro ciclo, nós encabeçamos o desenvolvimento dessas tecnologias móveis para que essa avaliação pudesse ocorrer, né? Lembrando que é uma avaliação de âmbito nacional, tá? Então, nós precisaríamos ter o quê? Tecnologias que pudessem percorrer por todo esse processo avaliativo com o menor índice de problemas possível e que ele transcorresse com a maior tranquilidade, né? E assim está sendo, né? Já com o município de Natal, que inclusive eu até observei ontem, praticamente completo. Bom, então, o que nós desenvolvemos do final de 2014 até o momento, né? O AMAC eletrônico, que já está no ar, os relatórios analíticos que foram falados, que são relatórios mais interativos, né, que têm uma linguagem mais fácil com o gestor
e até mesmo com a população, já que esses dados eles são disponíveis publicamente, né? E, bom, e também para dar subsídio ao aplicativo de avaliação externa, considerando que são mais de 2.000, são cerca de 2.000 variáveis em todo o processo de avaliação. Então, ou seja, cada resposta que eu tenho num questionário, cada pergunta, cada padrão, eu vou ter uma variável. Então, nós temos cerca de mais de 2.000 variáveis. Então, como é que a gente consegue criar um sistema que seja flexível o suficiente para que você possa criar todo e qualquer tipo de questionário de avaliação com regras? Então, por exemplo, se eu estou, por exemplo, no módulo 3, que é o questionário de entrevista com o usuário, né? Se, por exemplo, se no início da entrevista eu digo, pronto, eu sou qual, sei lá, por exemplo, qual o sexo do usuário? Masculino, feminino. Então, se eu marco masculino, tem um bloco de questões que é a respeito da saúde da mulher. E esse bloco ele vai ser bloqueado completamente, porque ele não faz nenhum sentido para homens que estão respondendo aquele questionário. Assim, essa é uma das inúmeras regras que existem dentro do questionário e que exige uma flexibilidade muito grande na hora de se desenvolver, né? Além disso, sim, e por isso nós desenvolvemos o construto, que é o sistema assim, chave, em que a gente separa a criação do questionário do PMAC do aplicativo em si. O aplicativo ele vai consumir aquele questionário e vai apresentar aquele questionário para que ele possa ser respondido, né? Então, enfim, ao longo do processo, acho que tanto a Mara como a professora Ana Tânia podem afirmar que esse questionário foi modificado inúmeras vezes durante esse processo do PMAC. Então, assim, como é que a gente desenvolve um sistema que consegue ter uma mudança rápida de questionário e já colocar isso no ar, já colocar isso em campo, né? Somente com esse tipo de ferramenta. Bom, mostrando um pouco, né? Esse foi o primeiro sistema de validação que a gente criou. De certa forma, simples, um pouco primitivo, mas que esse foi imprescindível, tanto no primeiro como no segundo ciclo, para validar as informações dos questionários do PMAC naquele tempo, né? Então, ele verificava os dados sobre um conjunto pré-definido de regras como geolocalização, o tempo de resposta dos módulos, que mais? Enfim, entre outras regras, né, que eu não me recordo, mas com base nisso ele validava ou não os questionários. E aí as pessoas, os supervisores de campo, eles tinham que validar isso manualmente, um a um, né? Esse é um sistema legado, ele não funciona mais. Ele só foi utilizado realmente nesse período de 2011 a 2014, né? Isso. E aí o substituto dele desse terceiro ciclo é o sistema de gestão que a Mara mostrou mais cedo. Bom, relatórios analíticos do PMAC, né, do segundo ciclo. A Mara também já comentou sobre eles. Ele é um sistema web acessível publicamente, tá? Então, você pode entrar no sistema, descobrir verificar qual equipe que você quer ver o resultado da avaliação, e ele vai exibir dados, mas não apenas dados numéricos. Ele vai exprimir texto e infográficos que vão dizer, né, a situação daquela equipe com os dados do segundo ciclo. O AMAC eletrônico, que, enfim, é utilizado por gestores municipais de saúde e as equipes de saúde em si. Elas realizam a autoavaliação,
recebem dados em formato de relatórios mais descritivos, né? Essa aqui é a carinha da tela inicial, né? E aqui um pouco do processo, né? Quando eu inicio uma autoavaliação, eu vou escolher qual unidade avaliativa que eu vou querer a avaliação, eu marco uma dimensão, seja gestão municipal, gestão de atenção básica, unidade básica de saúde, isso no caso de gestão, e as subdimensões que eu quero me autoavaliar. Com base nisso, um questionário é exibido, né, com padrões em que você deve dar uma resposta de 1 a 10. Com base nesses padrões, a equipe vai poder descobrir quais são as fraquezas e quais são as virtudes nela nesses aspectos, o que é bem interessante, né? E isso, com consequência, já vai gerar uma matéria de intervenção para resolver, no caso dos scores mais baixos, né? E a equipe vai trabalhando isso. Bom, esse aqui é o nosso principal, né, produto nesse terceiro ciclo, né? Além do sistema que trabalha muito em conjunto com o sistema de gestão, né? Dani, tem quanto tempo? Tem quanto tempo? Tem 2 minutos só. 2 minutos? Eita, correria. Então, gente, esse é o aplicativo do PMAC, de avaliação externa. Tá? Ele foi desenvolvido pensando nos dispositivos mais antigos, utilizados no primeiro e no segundo ciclo. Logo, ele deve funcionar em dispositivos Android com versão 3.0 ou superior, ou seja, enfim, dispositivos de 2011, basicamente, né? Esse aplicativo ele é desenvolvido para a coleta de dados do PMAC e ele contempla os 6 módulos da atenção básica, né? Ele tem uma altíssima performance, suportando uma enorme carga de dados, mesmo em dispositivos mais antigos, né? Que foi um cuidado que a gente teve ao produzir esse aplicativo, a gente teve um cuidado muito grande, né? Garante, ao mesmo tempo, a coerência das respostas. Nenhum avaliador, nenhum entrevistador, ele pode pular qualquer pergunta, ou ele também não pode... O sistema ele bloqueia incoerências nas respostas. Então, por exemplo, se eu pergunto quantos computadores você tem na sua unidade de saúde, eu digo eu tenho 5. Quantos com acesso à internet? Se eu digo 6, ele vai dizer, opa, tem uma coisa errada aí. Essa é uma das inúmeras regras que esse sistema lhe garante. Bom, um pouco aqui, ele tem recursos de diário de campo, mostrando aqui a tela do questionário e dos blocos de perguntas do módulo 1. Né? Então, as perguntas elas são divididas em blocos, você vai respondendo esses blocos em sequência, né? Podendo retornar para modificar alguma resposta, claro. Só que o que viabilizou que esse questionário encaixasse perfeitamente no aplicativo foi esse programa, que nós pensamos com muito cuidado, demoramos até bastante tempo para desenvolver, que é o Constructo. Ele serve para construir os questionários do PMAC e definir todas as regras. Ou seja, a gente define as regras do questionário fora do aplicativo. E aí o que a gente faz? A gente utiliza uma técnica de compressão e binarização desse questionário, né, de forma que ele fique muito pequeno, né, e muito rápido. E aí a gente pega esses dados finalizados, né, esses arquivos binários, e jogamos dentro do aplicativo, e o aplicativo reconhece com tranquilidade. Né? E aí, além disso, nós desenvolvemos o Protomac, que era quem trabalhou na equipe testando, elaborando os questionários, né? Elaborando, que eu digo, não construindo as questões em si, mas transcrevendo-as para aplicação, né? Utilizaram o Protomac, que é basicamente um protótipo do aplicativo onde você pode testar tudo que você está desenvolvendo do construto. Se eu crio uma nova pergunta e eu quero testar uma regra, se aquela regra está sendo aplicada à pergunta, eu uso o Protomac para testar na hora qual seria o comportamento no aplicativo. Tá? Então, isso foi um recurso bem interessante que a gente desenvolveu.
e que ajudou assim muito, muito no processo de elaboração, né, de construção do aplicativo. Bom, e por fim, né, nós temos o sistema de gestão, que é acessível publicamente. Quem tiver um smartphone pode agora mesmo acessar e acompanhar a avaliação do PMAC em todo o país, né, a coleta, né, a fase de coleta de dados. Então, você pode pesquisar por cidade, né, no caso por município, por CNES da unidade de saúde, ou mesmo por INE, mais especificamente, para saber, para garantir que a sua equipe, por exemplo, foi ou não avaliada, né, e o que está faltando. Tá. Então, esse sistema ele funciona de uma forma muito interessante. Eu vou só ultrapassar um pouquinho o tempo, Dani. Porque, assim, ele funciona numa hierarquia, né? Então, você tem o gestor federal, e esse gestor federal ele define quais são as universidades que estão participando do campo, as universidades principais, né, que pactuaram com o Ministério da Saúde. Então, o coordenador geral de uma universidade vai definir quais são os coordenadores de campo, ou seja, geralmente são as universidades apoiadoras. Então, por exemplo, tem o professor Paulo Rocha e a professora Alice Shoa, que são coordenadores do PMAC aqui no Rio Grande do Norte. E Ceará. Isso, na verdade, coordenadores da UFRN, né? Coordenadores gerais da UFRN. Só que a UFRN ela cobre 2 estados, RN e Ceará. Então, a professora Ana Tânia ela é coordenadora de campo do RN, enquanto a professora Ânia é coordenadora do Ceará. Ela é da Fiocruz e ela apoia a UFRN na avaliação. Então, cada uma das duas, eles cadastram seus supervisores, que vão, com uma equipe de entrevistadores, no campo, realizar a coleta dessas informações. Então, todo o sistema funciona nessa hierarquia. Um cadastra o outro, né? Então, a professora Natânia teve que cadastrar 6 supervisores e... Os 30 entrevistadores. Pronto, os 30 entrevistadores de cada supervisor. Então, esse processo é feito para quê? Para garantir que as avaliações sejam enviadas exclusivamente por aqueles entrevistadores. Então, a gente garante essa segurança, né, que não é qualquer pessoa que vai poder simplesmente enviar um questionário para o sistema de gestão, né? Enfim, e além do mais, nós gerenciamos todo o problema todo o conflito de duplicidade de dados, né? No caso, ou duplicidade ou reenvio de informações. E aí, os próprios supervisores eles vão verificar qual informação é correta. Porque, por exemplo, eu posso ter a seguinte situação. Pode ser que um entrevistador tenha feito o módulo 1 numa certa unidade e um outro entrevistador também tenha feito o mesmo módulo 1, por engano, por alguma falha de logística, enfim. Então, o sistema ele deve selecionar apenas um módulo, apenas um questionário enviado. Não posso escolher 2, não posso ter os 2. Então, o supervisor daqueles entrevistadores vai ter que definir qual dos 2 é o questionário correto. E com isso a gente garante que toda a avaliação vai ser feita, né, sem problema. Bom, é isso. Espero ter, enfim, mostrado um pouco do trabalho que a gente desenvolveu, que foi um trabalho muito grande, que tanto eu como Daniele, que tá mediando aqui, tivemos, né? Foi bastante, mas eu tenho certeza de que esse campo vai terminar e nós vamos ter os bons resultados do PMAC. Obrigada, Cedi. Eu passo a palavra agora para o Gustavo, que infelizmente, por causa da hora... Tem 2 minutos. 5 minutos. Bom, vou tentar, né? Vou tentar fazer em 2 minutos. Bom, pessoal, eu vou contar rapidão uma história. Há 3 anos atrás, o professor Ricardo me convidou para trabalhar com o PMAC.
eu não tenho formação na área de saúde, meu primeiro contato com saúde aconteceu através do PEMAC, e se eu soubesse o que eu sei do PEMAC hoje, naquela época, eu tinha dito, não quero. Porque é tão complicado o sistema de saúde, tantos detalhes, tantas coisinhas, e não é porque eu estou criticando, não é porque tem que ser mesmo. Saúde não é simples, saúde é um negócio bem complicado de trabalhar. Então, pode passar aí, por favor? A gente trabalhou, minha área é a área de estatística, eu trabalho com dados, né? Eu sou um cientista de dados, sou engenheiro nessa área, e o objetivo que ele passou para a gente... Ah, está aqui? Tá. E o objetivo era tentar expor a qualidade que o PEMAC quer mostrar dentro da base de dados da avaliação. Tá? Então, a gente sabe que lá no Ministério da Saúde é feito um trabalho com esses dados e o objetivo é esse. Mas, como eu não sou da saúde, eu posso tentar contribuir com um outro olhar para esses dados. E aí, algumas características bem interessantes do PEMAC, características que não são da saúde. É uma base de dados, eu estou falando especificamente do PEMAC para os resultados da avaliação, tá? Não do programa como um todo, mas do resultado da avaliação dos questionários que são aplicados. Ele é multivariado, e quando eu falo multi, é muitas mesmo, tem muitas variáveis lá dentro. Multitemática, variáveis de todos os temas, que vocês imaginem. O volume de dados é muito grande, então, para processar esses dados não é muito simples, e as atividades de processamento são complexas. Então, só isso aí já requer um esforço de conhecimento do profissional que vai trabalhar com isso aí bastante diverso. Bom, aqui algumas técnicas que eu já usei em cima da base de dados do PEMAC. Eu já usei algumas técnicas de Big Data, tá? Eu já usei algumas técnicas de análise multivariadas, análise de componentes principais, análise de componentes independentes, e optei pela última, que foi o exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês o que a gente já conseguiu fazer com essa base do PEMAC, desculpem. Que são modelos para variáveis latentes. O que é um modelo para variável latente, só para que a gente entenda rapidamente? Dentro daquele conjunto de dados, tem uma coisa que eu quero. E essa coisa que eu quero não está explícita, está latente, está oculta. Então, eu vou usar um modelo para tentar tirar a informação que eu quero dali de dentro daqueles dados que está oculto. Tá? O modelo que eu usei é chamado modelo logístico, tá? Que é essa equaçãozinha bonitinha aí. O que eu fiz, na verdade? O que interessa para mim no trabalho é aquele elementozinho A. Só que o modelo ele é um todo, é uma equação só. Então, quando eu faço trabalho com ela, eu trabalho com todas essas variáveis aí. E vai ser muito interessante, Mário, eu acho que você vai dar uma aumentada aí no olho, quando eu mostrar aquele θ. Aquele θ é das unidades ou das equipes. Cada equipe vai ter um θ. Então, é um índice de avaliação também. Aquele θ da qualidade. Tá? Não é o objetivo do meu trabalho, mas, como eu falei, é uma consequência dele. Meu objetivo é aquele A. Eu vou já explicar o que é aquele A e para que ele serve. Bom, esse aqui é um dos resultados. Tá? O que foi feito aí, pessoal? Eu separei 57 variáveis dentro do PEMAC que falavam do mesmo tema. O tema que eu escolhi aí foi infraestrutura física. Então, 57 variáveis que versavam sobre infraestrutura física. Cada linha aqui no eixo X representa essas 57. Então, vai de 1 a 57. São 57 variáveis. E o nível vermelhinho é o nível de discriminação dessa variável. É quanto essa variável me ajuda a separar uma unidade de saúde da outra, ou uma equipe da outra. O que isso interessa? Interessa, por exemplo, que aquelas variáveis que estão bem baixinhas ali perto do 30, elas não descrevem nada, elas não são boas variáveis. Eu estou gastando dinheiro, pagando alguém para ir lá, entrevistar, e essa variável não está funcionando bem. Um exemplo bem gritante, que é fácil de perceber. Se eu perguntar se a equipe de saúde tem um totem lá, e 100% disserem que sim, essa variável me serviu para alguma coisa? Não, são todas iguais. Eu não consigo discriminar essa dessa, porque nesse item elas são iguais. É isso que esse gráfico está me dizendo. E essas variáveis cujos valores estão acima do azulzinho, são as boas variáveis. Tá? São diferenciados. Ou seja, das 57, se a gente tivesse aplicado dessas 57 só 30, a gente teria o mesmo resultado em termos de qualidade.
conseguiríamos medir a mesma qualidade de cada equipe só com 30 variáveis. Isso vai representar uma economia na aplicação, na elaboração, no sistema, rapidez, uma série de vantagens com relação a isso. Então, o trabalho que a gente trabalhou com o Ricardo, propôs, foi isso aqui, selecionar dentro de dimensões quais variáveis estão. Só que, como efeito colateral, eu tenho a nota das unidades. Tá? E aí eu coloquei aí, redimensionei essas notas para ficar entre 0 e 10, que é mais intuitivo para a gente, né? 10 é bom, 0 não é bom. E categorizei pela média. A média das notas ficava em 4,8. Então, as unidades que estão aí no Rio Grande do Norte de verdinha ficaram acima de 4,8, as outras ficaram abaixo. Então, é um indicador de qualidade. Lembrando, gente, qualidade de infraestrutura física. Só usei variáveis de infraestrutura física nesse gráfico. Tá? Então, eu consegui fazer isso, sem necessariamente entender nada de quem aplicou. Eu não conheço quem aplicou, não apliquei, não sei como é que ele foi aplicado, nada disso. Eu tenho só o resultado dos dados. Tá? Esse é o primeiro ciclo. Por que eu optei pelo primeiro ciclo? Porque esse é o primeiro ciclo, o módulo 1 é o censo. Então, aí está todas. Por isso que o gráfico está bem recheado. Tá? Porque está todas. Tá? Todas as variáveis, todas as unidades de saúde estão aí. Esse aí foi censitário. Tá? Então, a gente consegue, sem de fato ter um especialista ainda, porque esses dados, isso é um modelo, tá, gente? Isso é um modelo. Eu vou puxar aqui um estatístico, falou uma vez para a gente, chamado George Box, no século passado, ele disse o seguinte: todos os modelos, todos, estão errados. Mas muitos são úteis. Muitos deles são úteis. Esse é um. Ele pode estar errado, pode ter alguma coisa aí que não está legal, mas ele é útil, ele mostra algumas coisas. Então, como eu falei, sem ainda ter um olhar de um especialista na área de saúde coletiva, ele já diz muita coisa. Com a ajuda de um especialista em saúde coletiva, posso olhar e dizer, olha, realmente isso aqui está legal, mas isso aqui não está, isso aqui não está. A gente pode aprimorar um modelo e chegar a um modelo melhor ainda. Tá? Então, a partir desse ponto eu pensei, como é que eu vou validar isso aí? Será que isso aí é válido? Será que esses dados são? Será que realmente quem foi bem avaliado foi bem avaliado porque era para ser, ou o sistema disse que era e não era para ser bem avaliado? Né? Como é que a gente vai validar isso aí? Aí eu tive uma ideia bem interessante de juntar com variáveis que não são da saúde. Tá? Isso aí veio da saúde, veio do PEMAC, informações das unidades de saúde. Eu peguei lá no site do IBGE a informação de PIB. Tá? PIB não é da saúde, PIB é uma série de dados que são condensados para formar o PIB. E para ficar fácil de vocês visualizarem, eu juntei por estado. Então, juntei as notas de infraestrutura física de todos os estados. E aí, esse gráficozinho mostra, categorizado, eu escolhi 4 categorias. O vermelhinho são aqueles cujas as notas, em média, são mais baixas, e a azulzinho são aqueles que são mais altas. Já dá para dizer, pelo olho, que tem uma alta correlação com o PIB, ou precisa que eu diga quanto é que foi o resultado? O resultado foi 70%. Então, em 70% de relação, ou seja, olhar o PIB e olhar o resultado do PEMAC nesse modelo, é mais ou menos 70% igual. Tá? Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu, com dados oriundos do PEMAC, que possibilita fazer leituras de algumas coisas que a gente já sabe, como essa relação de fato, estados do Nordeste, do Norte, têm um pouco menos de recurso e, consequentemente, de infraestrutura são um pouquinho inferiores, e outras informações que a gente não sabia. Tá? Por exemplo, a gente imagina que isso se replica no estado do Rio Grande do Norte, e não é verdade. Quando você vai olhar lá no mapinha do Rio Grande do Norte, você tem qualidade, ou você tem boas avaliações espalhadas. Você não tem só, por exemplo, Natal. Pelo contrário, você tem Natal, algumas que o modelo apontou que não está bem avaliada. Tá? Então, algumas informações que a gente talvez não esperasse, ou pelo menos eu não esperava, que, como eu falei, não sou tão conhecedor do sistema das unidades básicas de saúde. Tá? Mas essas são algumas das atividades que a gente fez em cima da base de dados do PEMAC. Não, a gente fez com mais módulos e com mais dimensões, mas para essa apresentação eu trouxe só esse. Não, Mara, todos. É porque o mapinha Mara, já está muito carregado. Microfone. Tá?
O mapinha já está muito carregado, mas eu poderia ter feito esse mapa para o Brasil todo, só que ia ficar muito pontinho. Aí eu trouxe um estado menor. Obrigado, Dani. Tem tempo para alguma pergunta? Ou já pode encerrar? Então, Mara, por favor, você pode repetir a sua pergunta para o Gustavo Fontoura? Desculpa, eu não usei o microfone. Não, eu perguntei para o Gustavo se ele só olhou para o módulo 1, né, que você falou que você usou o primeiro ciclo, se você só usou para o módulo 1 ou você olhou para todos os módulos, e se você olhou para o Brasil como um todo ou só para o Rio Grande do Norte. Foi isso que eu perguntei. Alô, oi. A gente sempre utiliza os dados todos, os dados que estão disponíveis, né? Excluir dado é perder informação, então a gente sempre utiliza os dados todos. O cuidado que tem que ter, eu fiz para todos os módulos, para o módulo 1 e para o módulo 2, que tem resultado já disponível, mas o cuidado que a gente tem que ter é porque quando não é censitário, eu não posso extrapolar e dizer que é o resultado do Estado. Porque não é censo, eu não olhei todas as unidades de saúde para dizer que aquele município é daquele jeito, se eu usa isso, deu para entender, né? Eu peguei uma amostra de unidades de saúde que aderiram ao PEMAC. Tá? Pode ser naquele município vários e pode ser só um. Tá? Não é censo. Então, a gente tem só esse cuidado. Não. No primeiro ciclo do PEMAC, ele foi um censo. A parte do módulo 1, a infraestrutura, foi todo para todas as unidades básicas existentes na época. Entendeu? Então, foi um censo que nós fizemos no país. Isso, é isso que eu estou falando. Eu mostrei para o primeiro ciclo porque foi o censo. O segundo ciclo eu fiz também, mas eu não posso fazer a inferência para o Estado porque não foi censo, no 2. Pode encerrar? Obrigado a todos por estarem presentes. Eu passo a palavra agora à Gláucia. É isso, gente. Muito obrigada, né? A gente gostaria de agradecer aqui a participação de todos nessa mesa redonda.